Muita paz. Cá estamos nós outra vez. Hoje, buscando um pequeno livro chamado Força Soberana, do Espírito Miramês, eu encontrei aqui um capítulo muito interessante chamado Ouvir e Não Assimilar. É muito interessante porque onde quer que nós estejamos, a gente sempre está ouvindo alguma coisa que alguém está falando, ou para nós, ou perto de nós. Mas nós temos que aprender a ter uma espécie de peneira para que a gente ouça, porque não tem como, nós ouvimos, mas que a gente guarde somente o bem. A gente tem que aprender, tem que exercitar, esquecer o mal, diz o Espírito Miramês. Esses assuntos que não merecem a nossa atenção. Quando a gente quer contribuir com a harmonia do ambiente onde nós estamos, nós temos que aprender a deixar passar e escoar como a poeira ou como os detritos no esgoto, aquelas coisas que só fazem mal. Porque nós precisamos aprender a combater o mal com educação, com harmonia, com nosso silêncio. Então, é pelas linhas da fraternidade mesmo que a gente vai combater o mal. Mas a gente tem que aprender a ouvir com Jesus. Isso é de extrema importância, porque a gente, às vezes, no dia a dia, a gente se acostuma a ouvir coisas inferiores. E a conversa, ela é qual a comida. Uns se esforçam para alimentar com coisas naturais. E, com o tempo, vão se sentir muito mais felizes com a nutrição, com seu corpo mais harmonizado. Mas existem aqueles que se sentem incomodados com essa alimentação mais saudável, não é? Que lhe promove a saúde, a tranquilidade. Então, a gente, às vezes, opta, em vez de comer uma comida saudável, a gente come uma outra, não, eu gosto é dessa. E come uma comida que nós já ingerimos sabendo que nosso corpo vai reclamar, não é? Então, nós precisamos aprender a selecionar. Não é a selecionar com prepotência, com orgulho, até humilhando as pessoas, saindo de perto das pessoas. Não é isso. Nós temos que aprender a estar em todos os ambientes, selecionando o que nós vamos guardar. Há palavras que desarmonizam o nosso mundo íntimo. E mesmo que a gente fale que não, de vez em quando aquela palavra volta à nossa mente. A gente sente uma vibração diferente, né? Então, nós é que vamos, a nossa razão que vai aceitar ou não os assuntos que nós estamos ouvindo. E nesse aceitar ou não, nós vamos fazer o quê? Vigiar e orar, para que a gente faculte ao ouvido receber o que ele não tem como deixar de receber, mas que esse ouvido tenha um ambiente favorável, gerado, criado por nós próprios, e aí eles vão, o ouvido, com esse amparo da nossa intimidade,
muita coisa vai passar. Vai, né? Às vezes a gente tem uma facilidade, por exemplo, quando uma criança perto de nós briga, xinga, a gente até ri, acha graça, mas não guarda aquilo. Aí, alguns até guardam para contar como se fosse um gesto heróico. A primeira palavra que o menino falou, aí foi uma palavra, um tipo palavrão. E a gente conta aquilo, morrendo de rir, com alegria. Onde que está o troféu? Onde que está o troféu? Aí vocês vão falar, ah, não, José, você está querendo, então, que a gente só pronuncie palavras elevadas? Aí ninguém aguenta, vocês vão dizer. Não, eu não estou querendo. Existem tantas palavras naturais que não representam uma elevação, mas que não ferem a nossa intimidade. Cabe a nós selecionar. Cabe a nós, com todo respeito ao outro, nós não vamos pedir o outro para não falar aquelas palavras. Nós é que, na intimidade, vamos selecionar essas palavras. Há uma diferença muito grande. Esse dom de ouvir, diz o Espírito Miramês, ele é grandioso na sua estrutura. Então, ele manifesta poderes excelentes. Pelos fios sensíveis da audição, diz o Espírito Miramês, podemos registrar o que ocorre no exterior, a nos dar notícias, de forma a nos fazer entender como comportamos ante a própria vida. Então, a gente vai percebendo que no mundo existem sons articulados em nossa volta que não devem ser assimilados, né? Porque eles trazem imagens de coisas naturais deturpadas, e nos mostram a mentira, nos mostram a falsidade no lugar da verdade. Agora, isso não é fácil. Fazer essa seleção não é fácil, né? Nós precisamos de um certo preparo, de um certo exercício para saber ouvir e saber escolher. Não é as pessoas, pelo amor de Deus. Isso é preconceito. Saber escolher o que os outros falam para nós. A gente selecionar o que estamos ouvindo, né? E, consequentemente, também, nós, ao falarmos, nós, ao respondermos, nós vamos certamente responder num nível diferente, um nível de elevação que não seja pedantismo, que não seja prepotência, que não afaste as pessoas de nós. Ao contrário, é na convivência uns com os outros que todos crescemos. Então, gente, ouvir e não assimilar. É o convite que nos é feito nesta manhã ou neste dia. Ouve tudo. E não assimile tudo. Assimile aquilo que lhe traz oportunidade de renovação. Assimile aquilo que lhe traz material para que você vá refletindo, que você lembre daquele fato, daquela história, e veja ali um modelo para divulgar, que você veja ali um assunto a meditar, que você veja ali um convite a uma ação no bem. Então, é muito importante que nós, nesse esforço que estamos fazendo para vivermos melhor,
que nós possamos também fazer a seleção auditiva. É muito, muito importante. Vejam bem, nós cuidamos sempre muito da atenção à nossa boca, né? O que nós vamos falar. Mas agora, esse tema de hoje, ele é sutil, porque está sendo alertado para nós o que nós vamos ouvir. Ou melhor ainda, nós vamos ouvir e, dentro disso, o que vamos reter em nossa intimidade para multiplicar, para contar, para refazer para as pessoas. E o resto, a vida, o tempo, as circunstâncias vão fazer, de alguma forma, com que aquilo tome seu rumo. Importante, por exemplo, quando nós falamos em audição, nós vemos uma mãe, uma futura mamãe, e ela traz em seu ventre um bebê. E esse bebê, conectado plenamente, física e emocionalmente, espiritualmente com ela, ele registra as coisas que são faladas. Ele registra as coisas que são vibradas. Agora, imaginem se ele registra apenas quando eu não seleciono, ele pode registrar com mais facilidade pelo canal que a mãe é, ele pode registrar muito mais energias deterioradas. Ele pode registrar muito mais vibrações negativas. E ele, o bebê que está em desenvolvimento no ventre daquela mãe, que, além de registrar a emoção dela, ele capta também os sons que são manifestados em seu redor. Imaginem o que vai acontecer com esse bebê. Então, a gente às vezes estranha quando a criança nasce e ela tem reações, é uma criança que chora muito, que não dorme direito, pode ter uma série de outros motivos. Problemas físicos, problemas emocionais, compromissos do passado, tudo isso pode colaborar para que a criança não tenha um bom sono, para que a criança tenha dificuldade de aceitar as coisas, mas acrescente-se a isso o fato de que ela também registrou, assimilou energias de palavras, de coisas que foram faladas próximo a ela. Então, cabe a nós outros, por que os cientistas, os especializados recomendam às futuras mamães ouvir músicas suaves, não é? A se manterem, às vezes, em ambientes de maior suavidade, de maior harmonia. Não é só para ela, a mamãe, é para o bebê, que ouve, e ele não tem capacidade de selecionar o que ouve. Quem tem capacidade de selecionar o que ouve é exatamente a mãe, que é o grande canal que acolheu e que deixa dormitar em seu ventre aquele ser por um período adequado à sua evolução. Então, vejam bem o quanto é importante selecionarmos o que ouvimos. E enquanto aprendemos a selecionar o que ouvimos, nós vamos exercitando a selecionar o que falamos. Prestemos atenção nisso. Tem gente que ouve uma coisa e fica
chateado, e não dorme, e melindrado, revoltado, porque ouviu isso ou aquilo. Seleciona. Deixa sair, aliás, não deixa nem entrar aquilo que representa o mal. E segue em frente, vibrando paz, orando sempre e fazendo com que só o bem tenha amparo em sua intimidade. É difícil, viu, gente? Isso não se faz de uma hora para outra. É exercício, mas é possível. Vamos começar agora a selecionar o que ouvimos e assimilar somente o bem. Paz para você. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Até a próxima semana ou até a próxima oportunidade, com a permissão de Deus. Até lá!